Olá, muito boa tarde. Vamos então começar a continuação, na verdade, do capítulo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estamos falando sobre o capítulo 7, em que nós descrevemos os fenícios, os persas e os hebreus, certo? Na aula passada, nós paramos, deixa eu ver, nós já falamos sobre os fenícios, né? O povo dele, as regiões ali marítimas em que ele frequentava, né? Participava do comércio. Falamos sobre Cartago, começamos a falar sobre os persas e sobre toda a sua influência. Lembrando que Ciro é um dos grandes reis unificadores do território, tá? Antes, os persas eram tribos diferentes, em cidades-estados, né, diferentes, mas os medos vão se unificar primeiro, que era um grupo, depois os persas vão demorar um pouco mais, mas quando os persas se unificam, Ciro é um governante poderoso, influente, então eles acabam unificando também com os medos, criando o Império Medo-Persa, tá? Falamos sobre o processo de expansão dele, ele era um rei expansionista, certo? Que vai conquistar ali até a região da Babilônia, em que quem já leu Daniel na Bíblia sabe que o povo hebreu, né, o povo de Deus, estava sendo conquistado, conhecido, né, como povo de Deus, estava sendo conquistado pelos babilônicos, tá? Até isso vai voltar um pouco quando a gente for estudar em Hebreus ainda hoje, vai ter um momento ali por causa disso, tá? Permitido com que os povos conquistados mantivessem a sua religião, seus líderes locais, né? Quando Ciro morre, quem entra como seu sucessor é Dario, seu primo, né? E ele também é um rei expansionista, também é um rei influente em vários quesitos, tá? O reino nessa época tinha 8 milhões de quilômetros quadrados, gente, isso é muito, muito mesmo. Território de continente, né? Vivendo aproximadamente 10 milhões de pessoas com culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, porque vocês se lembram que eles permitiam com que as pessoas continuassem com a sua religião oficial, certo? Então eles não obrigavam as pessoas, por exemplo, que estavam sob seu domínio, a seguir o zoroastrismo, né, que era a religião do império, tá? Eles permitiam com que cada um continuasse com a sua língua, com a sua cultura, né? Um exército muito, muito grande, muito influente, tanto de pessoas, né, do exército mesmo, quanto de mercenários, que eram aqueles grupos contratados, né, soldados profissionais, né, que não trabalhavam para o governo necessariamente, mas trabalhavam para quem pagasse mais, tá? Mantinham a paz na sua administração, eles criaram, né, ele, na verdade, Dario, ele vai criar a ideia de satrapias, né, que são divisões das províncias que vão para delimitar o reino, porque era um território muito grande, senão ele não conseguiria administrar tudo isso. E ele colocou sátrapas, que eram os líderes locais, né, de sua confiança. Manteve a liderança local de votação e quem eles queriam, manteve. Mas sempre tinha um sátrapa apoiando essa liderança, assim como ajudando também a governar o império para o rei, já que ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vai precisar, né, de uma outra pessoa como base para ajudar ele a administrar tudo isso, tá? Então essas pessoas, né, os sátrapas, eles vão ajudar com que o reino, com que a cidade ali que ele vive, né, prospere, né, fique rica, para que assim ele também possa contar para o imperador e assim eles ficarem mais ricos, tá? Manteve as religiões locais, né? Falei para vocês sobre a pirâmide social, que era. Não precisa decorar, isso daqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Grandes famílias nobres, depois nós temos os sátrapas, né? Que são esses governantes locais, tá? Comerciantes e os soldados, e depois camponeses, escravos que estavam ali na base da pirâmide. E nós paramos aqui, nessa página 18, com o zoroastrismo. O zoroastrismo, então, ele vai ser uma religião, né? A religião persa. Os persas, eles já tinham essa religião antes. Aí a grande questão dos historiadores a religião zoroastrismo, né? Ela é duoteísta ou ela é monoteísta?
Como assim, professora? Duoteísta ou monoteísta? Mono de um. Eles adoravam a um só Deus, sendo então o primeiro povo que adoravam apenas um Deus, então primeiro povo monoteísta, ou eles eram duoteístas, em que eles adoravam dois deuses, tá? As possibilidades são essas. Os historiadores não conseguiram chegar num consenso, mesmo com vários escritos do período, porque nem tudo conseguiu ser traduzido, tá? É uma linguagem muito complexa, muito difícil. Existem pessoas que são linguistas, né? A pessoa estudou línguas e eles se especializam só em estudar essas linguagens antigas. Só estudar a linguagem do Egito, só estudar a linguagem dos persas, para entender até mais do povo, tá? Então, essa religião vai surgir ali na região do Irã, tá? Baseando nos profetas Zaratustra, em que ele vai definir esse, né, sendo o profeta principal. As pessoas, então, não têm certeza, né, sobre se é mono ou duoteísta. Teísmo é sempre ligado a Deus, tá? O tel, né, de Deus. Pois princípios fundamentais regiam a crença de uma religião que são a existência de Deus e do diabo e a volta do paraíso. Então, eles já tinham ideias que a gente até acredita hoje, né? Como cristãos, assim. A ideia de Deus e diabo. E a volta para o paraíso quando você, né, faz as coisas boas, quando você segue um bom caminho aqui na Terra. Eles já tinham essa crença, tá? Aí a questão era, né, se o Ahura Mazda era um único Deus, em que tinha o poder do bem e do mal concentrado nele. Ele tinha criado, na teoria, né, na religião zoroastra, né? Ele foi a entidade, ele é a entidade suprema acima de todas as outras, que criou todas as coisas, tá? E aí tem quem acredita que eles são duoteístas, acreditam numa outra entidade chamada Ariman, que é o princípio destrutivo. Por isso é que alguns podem acreditar que é mais um poder do que um deus, tá bom? Princípio destrutivo, que rege a ganância, as trevas. Então, seria o exemplo desse se for monoteísta, então seria apenas esse nome aqui, Ahura Mazda. E se for duoteísta, seria esse daqui sendo Deus bom e esse daqui sendo Deus mal, tá bom? Ou das trevas, né? Alguma dúvida até aqui? Os princípios, os princípios supremos, né, dessa religião era do bem lutando contra o mal constantemente, tá? Que eu trouxe aqui até para facilitar. Isso daqui é a representação, tá, do zoroastrismo, colocado em vários monumentos zoroastras, tá? Ou monumentos persas, tá bom? E aí você consegue ver o deus do bem e o deus do mal, tudo bem? Se você acredita, se a pessoa acredita, ou o historiador acreditar, enfim, que é duoteísta, se for mono, é só esse daqui, acredita-se então que ele tem o poder sobre o bem e o mal, tá bom? Lembrando que eles também tinham essa religião, o conceito e a ideia de que eles deveriam ter uma boa vida aqui, tá? Fazendo uma caridade, ajudando o próximo, eles já tinham essa ideia. Tributos. Dario manteve, então, o sistema judiciário local, sem muita interferência, tá bom? Ele vai permitir com que aquela cidade-estado determine as leis que eles já tinham, embora ele aperfeiçoe, ou seja, ele melhora alguns que não tinham código de escrita, então alguns eram só falado, né? Ele vai lá e ensina um código de escrita para usar como base, sempre ter alguma coisa escrita da lei. Ou então, alguns que não estavam muito completos, né, a lei, ele pode completar porque ele tinha um grande conhecimento, tá bom? Cobrava tributos, determinando o valor ou produto, levando em consideração a realidade do local. Isso daqui permitiu com que o império crescesse muito e fosse muito rico, tá? Como assim, professora? Por que que o tributo deixou o império rico? É porque, por exemplo, se o Gabriel Garcia, ele
tem ovelha, tá, Gabriel Garcia? Você tem ovelhinha e aí você produz lá a sua criação de ovelha, tá bom? E aí eu sou o rei e te peço vaca. Porque nem sempre é ligado a minério, né? Ele começou a pensar, para você tem muita vaca? Não, você produz ovelha, você nem tem vaca. Vai ter que vender ovelha para comprar uma vaca, não compensa. Então o que ele fez? Ele começou a cobrar tributos de acordo à realidade de cada região. Então, se o Gabriel Garcia, por exemplo, tem 200 ovelhas por ano, tá? Aí ele cobrava, por exemplo, 10. Era a realidade, permitia com que você vendesse ovelha e ano que vem você tivesse, ou ano que vem ou daqui 2, você tivesse 400 ovelhas, e assim ele ia poder. Ah, então ele vai pedir no próximo ano, se você tem 400 ovelhas, ele vai pedir então 50, que é mais que dobrou, né? Então ele pedia de acordo com a necessidade, né? E com acordo com a realidade, desculpa, com a realidade local, tá bom? Já que ele observava que muitas vezes, quando se pede uma coisa que vocês não têm, não adianta, certo? O que permitiu com que todo mundo pagasse direitinho e o império crescesse, tá? Outra coisa que ele vai criar são as redes de estradas para o deslocamento do exército, né, nessas regiões enormes que ele conquistou, ele vai construir, né, uma rede de estradas por todo o império, garantindo com que também existissem funcionários do Estado, né, do império, que vão ajudar a governar ou a cuidar da estrada, da segurança, tá? Se a estrada está muito esburacada ou não, então eles iam cuidando disso. Não era estrada asfaltada não, tá, gente? Era só para se saber, tá? E permitindo também com que criassem hospedarias no caminho. Tanto então, criava-se um comércio, né? Facilitava-se então uma parte comercial, como as pessoas que estavam viajando por longos locais, né? As pessoas não chegavam rápido, era cavalo andando. Então eles permitiam então com que esses grupos, essas pessoas quisessem frequentar a estrada, já que tinham locais para dormir, para descansar, tá bom? Facilitando também o correio, que agora eles conseguem a comunicação muito mais fácil entre todas as províncias do império, tá? Ou as satrapias, né? Podia então enviar funcionários. Ah, é outra técnica dele. Digamos então que. Deixa eu ver aqui na sala. O Arthur é o rei, tá? O Arthur, ele vai mandar o Eric, que é um sátrapa, tá? Para uma outra região que não é a dele. Por exemplo, eles são bons criando ovelha, mas eles querem aprender a plantar também. Em compensação, a região ali que a Amanda, né, lidera, como satrapia dela, ela é muito boa em plantação, tá? Você sabe diversas técnicas de plantação. Então, o que o Arthur vai fazer? Vai enviar o Eric, que é um sátrapa de outra região, vai enviar para a satrapia da Amanda. Ficar uns 2, 3 anos lá para ele aprender as técnicas de plantio da Amanda. Então, assim, lá na cidade da Amanda, né? Na região da Amanda, eles vão aprender. Então, o Eric então vai aprender, né? As técnicas de plantio e vai poder levar para a satrapia dele quando ele voltar a ser um sátrapa daquela região, tá? Entenderam? Então tem uma troca, olha, um intercâmbio de cultura, né, ou de saberes culturais, agrícolas e técnicos, tá bom? Uma troca entre os funcionários do Império. Incorporou também a cunhagem de moedas dos lídios, né, um povo que ele acaba dominando, unificou pesos e medidas do Império. Porque, como eu disse, né, quando não tem unificação de pesos e medidas, a minha caneta pode valer o peso de um boi, entendeu? Em outro lugar não vai ser isso. Então, cada lugar valia uma quantia que eles queriam. Quando unifica, todo mundo paga a mesma coisa, o que facilita até para o comércio, certo? Então, para facilitar o comércio das regiões do Império, eles cunham uma moeda. Então, existe uma moeda do Império Persa, tá bom? Em que as pessoas podem trocar, não é só escambo mais, em que existe uma troca de mercadoria, mas também ele unifica o peso e medidas para facilitar esse comércio, tá? Imagina então a Amanda lá, ela vende
um chuchu, né, que ela é da agricultura, por uma ovelha. Tem sentido? Pesa a mesma coisa? Não, o chuchu e uma ovelha não pesam a mesma coisa. Então, eles vão unificar para facilitar isso, tá bom? Ele cria também 4 capitais principais, porque o império é grande, ele precisa de um grande território, né, ou pontos estratégicos para governar o império. Então, ele vai criar Susa, né, que é um dos primeiras cidades persas, a Passargada, a Ecbatana e a Persépolis. E cada uma delas com exuberantes palácios, jardins, templos religiosos, para que as pessoas soubessem a força e o poder persa, tá bom? Melhora, então, a infraestrutura do império, constrói transportes marítimos também para que eles possam comercializar com outros países ou com outras regiões, tá bom? E outra coisa que ele faz, Dario, ele vai criar uma propaganda pessoal. Ele manda tirar algumas estátuas que tem na cidade e tudo mais, e ele vai mandar construir estátuas e imagens dele pelo império todo, para que todo mundo soubesse quem era ele, quem estava fazendo aquilo tudo, tá? Destacando a sua imagem como a principal do reino. Ele morre em 486 a.C., de causas naturais, tá? Pelo menos é o que você sabe. E aí o filho dele, Xerxes, entra no poder. Eu não estou falando que vocês precisam assistir, mas quem já viu 300, viu Xerxes lutando contra o Império Romano. A gente vai até estudar aquela luta ainda esse ano, eu espero, né? Se eu não traçar muito conteúdo. Então, após a morte dele, Xerxes vai entrar no poder, mas apesar de ser um grande império, já bem estruturado, Xerxes não vai aguentar muito aumentar ainda mais o império. É muito difícil de liderar tanta gente, tanto território. Não durou muito, várias guerras e revoltas, principalmente contra a Grécia e contra Alexandre o Grande, vai fazer com que ele perca o seu território também, tá bom? E aí a gente entra no último povo que é desse capítulo, os hebreus. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu espero que para vocês os hebreus seja um pouco mais fácil, porque é conhecido como o povo de Deus. A história do Velho Testamento é a história do povo hebreu, tá bom? Então, é a história de como eles foram criados, como eles se desenvolveram, até chegar ao primeiro século, certo? Origem, então, na região da Mesopotâmia, eles eram falantes semitas, tá? A língua, né, semita, inicialmente. Eles viviam, primeiramente, em tribos, tá? De grupos familiares, até formarem o reino, com Saul sendo o primeiro rei, tá bom? Como o livro traz, e eu já falei, a história do povo hebreu, ela vem muito da Bíblia, mas hoje em dia os artigos arqueológicos também conseguem com que a gente tenha bastante informação sobre esse povo, tá bom? Necessidade de terras para o plantio e alimentos, principalmente porque a maioria deles eram pastores de ovelhas, né? Então precisavam de um grande território, vão fazer com que eles se desloquem constantemente, tá bom? Aqui a região, para vocês terem uma ideia, essa é uma região já com as tribos, né, divididas, tá? Gênesis, então, conta a história de como teria surgido o povo hebreu a partir dos patriarcas, tendo Abraão como primeiro patriarca, tá? Então, o primeiro que recebe a revelação de Deus de que ele seria uma grande nação e que essa nação governaria a terra de Canaã. Canaã é todo esse lugar aqui. Tudo isso aqui. Lembrando que nessas regiões para cá ficavam os fenícios, né, que a gente já estudou. Mas nessa época ainda não tinha, tá? Quando ele recebe essa revelação, tá bom? Então eles iriam viver e iam governar toda a terra de Canaã com uma promessa de Deus. Então, entre o século 10 a 8 antes de Cristo, lembrando que antes de Cristo é de trás para frente, né? Chegaram à região da Palestina, estabeleceram, então, perto do Rio Jordão. Eu trouxe aqui um mapa do Rio do Jordão para vocês conhecerem um pouco, tá bom? Essa região, é que esse mapa é mais moderno, tá, gente? Eu não achei mapa muito da época, eu trouxe para vocês conhecerem, porque Cisjordânia é muito novo, Israel é novo, é tudo coisa nova, tá? Cuidavam do rebanho e plantavam árvores frutíferas,
como a oliveira, a figueira, a videira. Então, quando você vê na Bíblia, quase sempre são exemplos assim, né? A oliveira, a figueira, produziam, então, azeite da azeitona, a uva, tá? Então, de acordo com a história, né, do Velho Testamento, principalmente Gênesis, os 12 filhos, homens de Jacó, filho de Abrão, teriam então formado as tribos dos hebreus, tá bom? Os hebreus teriam saído da Palestina em decorrência de uma seca, fugindo para o Egito em torno de 1700 a.C., tá? E para quem já viu alguma coisa sobre eles indo, né? Porque José, na Bíblia, por exemplo, conta que José já estava lá e era um dos filhos de Jacó, e aí ele vai levar, né, todos os hebreus para a região do Egito, porque realmente tinha uma seca, né? A seca dos 7 anos. 7 anos de seca. Então, eles vão fugir dessa região da Palestina porque é seco, é uma região desértica, né? Para que o povo sobreviva. Depois disso, o povo vai crescer, né, nessa região, vai ser escravizado, tá bom? E vão tentar escapar da região do Egito, conhecido como Êxodo, né? O Êxodo é saída, certo? O livro 2 da Bíblia, tá bom? As tribos hebraicas, então, tinham uma organização social comunitária, as terras eram de todo mundo e eles se ajudavam, cada um plantava e ajudava o máximo de pessoas que eles conseguiam ou cuidavam do seu rebanho, e era para todo mundo, então eram de modo comunitário, certo? O êxodo, então, é saída, eles vão sair dessa região do Egito para tentar voltar para Canaã, entendendo, então, que era a terra prometida por Deus, certo? O povo era governado. Fala, Amanda. Não? Ah, tá bom. O povo era governado por um juiz, né? Tanto que no Velho Testamento, diversos momentos, existiam esses juízes que iriam liderar o povo, tanto em época de guerra quanto em época de paz, orientando os povos para que eles soubessem como agir, né, em cada coisa. Então não tinha um rei. Primeiramente eram os juízes, tá bom? Esses juízes, eles tinham poderes militares, políticos e religiosos, então eles entendiam como vindos ou tendo algum tipo de instrução divina também, tá? De Deus. Opa. Yahvé. Então eles acreditavam em um único Deus, tá bom? Yahvé ou Javé, buscavam a proteção desse Deus, né? O único Deus. Então, se os persas foram a primeira religião monoteísta, essa aqui é a segunda. Se eles foram a primeira duoteísta, essa daqui é a primeira monoteísta, tá? Acreditando em um só Deus. Até então a gente estava estudando só politeístas, né? Buscavam proteção tanto para a segurança, né, porque viviam no deserto, como para a colheita, né, época para ter boa colheita, para ter cura das suas doenças. Mas se você estudou, por exemplo, a parte do tudo bem, Amanda? Você está tentando escrever uma pergunta? É? Vai tentando aí. Gente, vão colocando aí o nome de vocês, viu, no chat. Acreditava. Ah, tá. Se você viu, por exemplo, a história de Moisés, quando ele sobe, né, para receber as instruções de Deus, né, dos 10 mandamentos, o povo que está embaixo, eles começam a adorar outros deuses. Então, por mais que eles fossem monoteístas, em diversos momentos eles buscavam apoio ou buscaram algum tipo de ajuda, né, de deuses politeístas, que eles entraram em contato, por exemplo, no Egito, que era um país politeísta, tá? Eles constantemente estavam ali entre o monoteísmo e o politeísmo, mas eles eram monoteístas como religião oficial. E o que unia, né? Se eles eram várias tribos, qual era o fator de união dessas tribos? O fator, prestem bem atenção, o fator de união, vai cair em prova? Vai. O fator de união entre as tribos, né, entre o povo hebreu, era a religião, tá bom?
Fala comigo. O fator, repete. De união, repete. Das tribos judaicas ou hebreias era a religião. Estabeleceram, então, depois desse momento de êxodo, né, e de juízos, eles vão estabelecer numa área de muitos conflitos, né, de dominação com os filisteus, com os cananeus, com outros grupos, tá bom? Mas porque eram terras férteis aqui, olha, perto do Rio Jordão, tá bom? Nas guerras, povos com exércitos mais centralizados ou treinados acabavam ganhando vantagem, porque eles eram povos pastores, né? E ainda assim eles conseguiram dominar vários territórios. Pela crença da terra prometida, de que eles seriam os donos reais daquela terra, porque Deus tinha dado para eles. Então eles vão com todo afinco lutar por essa terra. Em busca da terra prometida, acreditavam na crença de serem um povo especial, um povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus. Acreditavam em um só Deus. Criaram um sentimento de pertencimento e unidade. Os outros povos não são desse jeito, tá? Não são adoradores de um único Deus. Então nós devemos estar unidos contra, né, os outros deuses e a favor do Deus único. Êxodo é saída. Yahvé seria a palavra mais próxima da tradução hebraica para Deus, ou o nome de Deus. É porque, apesar da língua hebraica já ter sido traduzida, a língua hebraica não tem vogais. Então, são várias consoantes. E era como a tradução, né, para o português seria mais ou menos alguma coisa parecida com isso, mas eles não tinham vogais, então seria só o V, né? Porque é I, A, V. Se não tinha vogal, o que são o resto, né? Mas era como eles chamavam Deus, o nome de Deus, tá? Do Deus único. Gente, eu pedi para vocês colocarem o nome, só o Gabriel e o Arthur colocaram o nome. Mais para frente, né? Quando eu falei que eles antes eram em tribos, agora eles vão se unificar em um reino. O reino conhecido como o povo israelita, né? Vindo de Israel, o filho de Deus, né? Primeiro rei é Saul, vai ser sucedido por Davi, que era um pastor de ovelhas, né? Não era filho de Saul. Ficou a cargo dele, então, e de seu filho, fortificar o reino, unificar as regiões que não eram. Se você ver, essa daqui é a representação, né, do povo judeu. A estrela de Davi, que são, olha, as nações, né? Sidom, Ruben, Gade, Manassés, as tribos de Israel. Davi teria reinado aproximadamente entre 1005 a.C. a 966 a.C., tomou a cidade que hoje seria Jerusalém, né, de outros povos e a tornou o maior centro religioso do reino. Então, colocando ali a cidade de Jerusalém com aquele poder, né, que tem até hoje, tá? Como um grande templo, como uma cidade importante para o povo judeu, assim como para o cristão, tá bom? Porque o povo hebreu, judeu, né, o mesmo povo, eles são os nossos a religião antepassada do cristão, né? Porque Jesus, quando nasceu, por exemplo, no Novo Testamento, ele era judeu, tá? Tornou então a cidade de Jerusalém de outros povos e a tomou o maior centro religioso. Depois dele, entre o seu filho Salomão, que vai reinar de 666 a.C. até 925 a.C. Ele mostra, né, o seu esplendor de toda a sua cidade, os jardins suspensos que ele vai criar de Salomão, todo o poder, tá? E a riqueza desse império ou desse reino vai ser criado muito na época de Salomão. É o esplendor de Israel, tá bom? Incentivou o desenvolvimento do comércio, construção de palácio, fortificação do reino, introduziu carros para o combate de outros exércitos, tá bom? Ele era considerado um dos homens mais sábios do mundo. E aí nós temos o quesito judaísmo, tá? Após a morte de Salomão, de onde que vem essa palavra? Se eles eram hebreus, depois israelitas e agora judeus, como que veio? Então veio daqui.
Depois da morte dele, o reino acaba sendo dividido entre dois grupos. Primeiramente, as tribos de Judá e Benjamim, que eram governados por Roboão, filho de Salomão, tá bom? Eles vão, essas duas tribos, né, vão continuar sendo liderados pelo filho de Salomão, porque achavam que ele deveria ser o real rei, tá? Criando, então, o reino de Judá, tá bom? A região ali no sul. Em compensação, o restante, as outras tribos, né? O resto manteve como o reino de Israel, governado por Roboão. Não, desculpa, por Jeroboão. Jeroboão, ele era um líder do exército de Roboão, mas ele não vai apoiar as ideias de muitos impostos que Roboão vai fazer, então eles acabam separando o império ou o governo, tá bom? Os pobres passaram a viver em situação muito difícil com essa divisão. Os ricos e poderosos cobravam muito imposto, acabou que cobrava nos dois reinos, tá bom? Como eu falei, foca aqui, ó, reino de Judá, tá vendo? Com esses cenários surgiram os profetas, certo? Também do Velho Testamento. Eram indivíduos presentes em diversas culturas. Eram-lhe atribuídos o dom de explicar sonhos, terem visões, explicarem visões, prever o futuro e falar com os deuses ou o Deus, né? E os profetas, então, coube a ele criticar a realidade social vivida pelos hebreus, tá? Tanto com imoralidade quanto de dificuldade, tá bom? Não poderia apenas ir aos cultos, mas também praticar a justiça, ajudar os órfãos, os pobres, as viúvas. Então, não era só, por exemplo, participar no domingo, tá? Ou da adoração do sábado, né? Que eles adoravam no sábado. Eles deveriam ter uma vida direcionada para coisas boas. Então, vai ser a primeira vez de uma religião do monoteísmo ético, em que você vai para o céu se você faz o bem, ou se você segue boas práticas, com os 10 mandamentos, por exemplo, né? Não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar, fazendo coisas boas, você garante o céu, tá? Fator que uniu o povo como uma união de uma nação. Então, a religião é que vai unir o povo como uma única nação, mesmo que eles tenham crenças diferentes, estavam separados, certo? Influenciou também o cristianismo. Hoje nós temos, né, a cristandade ela é bem ética, né? Assim como o islamismo, tá? E aí nós temos depois a diáspora, que é também a dispersão, é a ida para todo quanto é canto, tá? O povo de Israel sobrevive até 700 a.C., quando foi dominado pela Assíria. Os assírios vão escravizar e levar, né, esse grupo para a terra deles e praticamente destruir, tá? Quase não sobra ninguém. Em compensação, o reino, né, de Judá, que eram menos, né, eram só dois das tribos, que foi conquistada pela Babilônia e fica lá por 70 anos, sendo dominado, né, por Nabucodonosor e os reis da Babilônia como escravos, mas eles poderiam manter muito da sua cultura, tá? E eles vão continuar adorando ao Deus único, vão continuar esperando, né, o seu momento de libertação. Os hebreus de Judá conseguiram manter a sua cultura e retomar a sua terra. Quando o povo, né, dos persas dominam a Babilônia, eles permitem com que a pessoal voltem para sua cidade, tá? Suas terras natais. Por isso foram conhecidos como judeus, porque eles eram hebreus da tribo de Judá, tá bom? Na Palestina, novamente, os judeus só voltaram. Ah, tá. Eles vão sair para todos os vários cantos depois disso, vão ser perseguidos. Os judeus só voltam para a Palestina em 539 a.C., quando Ciro permitiu, certo? Como eu falei, né? Ciro era um dos reis persas. A Palestina foi invadida pelos romanos depois de um tempo, tá? Alguns anos depois, umas décadas depois. Durante a violência, duramente violento, né? Os romanos como eles viviam, então acaba acontecendo a diáspora, a dispersão novamente, em que eles vão para todos os lados do mundo conhecido, né? Por isso essa imagem aqui anterior, tá? Em que eles vão se espalhar por várias regiões da Europa e apenas voltando para a região da Palestina em 1948. Então tá vendo como é perto? Um pouco mais de 50 anos. Quando a ONU permite isso. Os judeus mantiveram um sentimento de identidade religiosa, permitiu então com que a crença não se dispersasse, eles continuassem, né, acreditando sendo os donos, né, da herança judaica do povo de único Deus hebreu. Gente, muito obrigada. Eu acho que eu falei tudo.
Todo mundo colocou o nome no chat? Bruna, Eros, Davi, Amanda. Mais alguém? Muito obrigada.